Al Nassr e Al Hilal, os dois maiores clubes da Arábia financeiramente falando, querem o Roger Guedes. E pode existir moeda de troca no meio aí, hein, fiel, em relação ao Michael, que pertence ao Hilal. Quero falar também sobre a partida de hoje entre Corinthians e Universitário de Deportes. Temos novidade aí no elenco do Corinthians. Vamos falar também sobre a possível venda de Fausto Vera, renovação de Gabriel Moscardo e tudo sobre o mercado da bola que acontece no atual momento do Corinthians. Então, eu vou te explicar tudo agora no canal do Corintianeiro de forma detalhada, logo após a vinheta. É do time do povo, é do Coringão! Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. Gostaria de pedir humildemente para vocês deixar o seu like e se inscreverem no nosso canal e fiquem até o final desse vídeo, porque temos informações muito importantes aí sobre o mercado da bola. Sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo falando da partida que o Corinthians tem hoje, fase de mata-mata da Sul-Americana. Fiel, devemos lembrar que o Corinthians vai entrar com um time totalmente reserva para jogar a partida contra o Universitário de Deportes. Vale lembrar também que ganhamos aqui na Neoquímica Arena pelo placar de 1-0 e teremos novidades no elenco do Corinthians. Roger Guedes vai jogar a partida de hoje. Por quê? Roger Guedes está suspenso e não vai para a partida contra o Bahia. Sendo assim, o jogador pode jogar hoje e se descansar para jogar a Copa do Brasil diante do São Paulo. Então, Corinthians tem um ótimo reforço aí para a partida de hoje, até para orientar a molecada aí do Corinthians, tá, fiel? Roger Guedes, sendo mais experiente, responsável por mais da metade dos gols do Corinthians, vai ser imprescindível estar em campo hoje para ajudar o Corinthians a passar para a próxima fase. Devemos lembrar também que, apesar do time do Universitário de Deportes ser um time limitado, a gente vai jogar lá no Estádio Monumental, lotado com 80 mil torcedores. Então, ter experiência em campo será fundamental para essa partida, mas eu quero que vocês comentem aí o que vocês acham aí do Roger Guedes estar junto com a molecada aí, fiel. E quero saber o placar, hein? Quero ver quem vai acertar o placar da partida de hoje entre Corinthians e Universitário de Deportes, ou o mais famoso, Corinthians e Universitário do Peru. Comentem aí, fiel. Porque agora vamos falar aí sobre o Barleta, tá, fiel? Barleta que estava machucado, finalmente voltou e pode estar em campo hoje, hein? Barleta, que estava treinando, estava no seu melhor momento enquanto o jogador machucou. Ele estava evoluindo nos treinos na mão de Vanderlei Luxemburgo. Infelizmente machucou, já voltou, já treinou com o elenco, já tinha voltado, tá, pessoal? Só não estava sendo relacionado e foi relacionado para a partida de hoje. Então podemos ter outra novidade aí, que é o Barleta. Quem sabe o Barleta pode jogar aí alguns minutos, até para ganhar ritmo de jogo novamente. Podemos ver como que ele vai se destacar aí na partida, tá? Lembrando que o Barleta veio de São Bernardo aí, foi um destaque no Paulistão. Quem sabe aí pode ser um novo jogador em ascensão, que pode ajudar o Corinthians no decorrer dos campeonatos. Fiel, sobre o mercado da bola, Corinthians renovou seu contrato com Gabriel Moscardo, de apenas 17 anos de idade. A idade do jogador é jovem, porém só na idade, porque o futebol é de gigante. O que o Gabriel Moscardo está jogando é outra dimensão. O jogador está jogando muita bola e o que chama mais atenção é que o Corinthians, vamos falar que ainda vive uma crise futebolisticamente instalada, e o jogador joga como se não tivesse acontecendo nada. O cara tem personalidade, bom de bola, não fica voltando bola para trás, sempre toca para frente. Porém, não podemos tirar o mérito de Vanderlei Luxemburgo. Mesmo que o Gabriel Moscardo já era destaque na base, não podemos tirar o mérito aí de Vanderlei Luxemburgo, que bancou o jogador no time profissional. Gente, olha o tamanho dessa responsabilidade. Um garoto de 17 anos sendo titular no time principal do Corinthians, do maior time do Brasil,
disputando decisões aí de Sul-Americana, de Copa do Brasil contra o São Paulo. Totalmente é titular absoluto, tá, fiel? Então, méritos para o Vanderlei Luxemburgo, que gosta de trabalhar com a base e revelou uma joia que dará futuros financeiros para o Corinthians. Não podemos negar que Gabriel Moscardo mais cedo ou mais tarde vai receber uma proposta da Europa, porque o perfil dele bate com o que a Europa quer: juventude e promissor, juventude e com um futuro brilhante. Então, não duvido nada se mais para frente aí a gente receber uma proposta muito boa para o Gabriel Moscardo. E por falar em Gabriel Moscardo e proposta boa, um cara que está em tom de despedida no Corinthians é o Fausto Vera. Fausto Vera que perdeu espaço com a chegada do Moscardo. Fausto Vera que está em baixa no Corinthians, não consegue apresentar aquele futebol pelo qual ele foi contratado do Argentinos Júnior, está, fiel? O Corinthians quer negociar o Fausto Vera, diferente de outros atletas, e eu vou falar mais aqui para vocês. Corinthians, tá vendo, fiel? Só para cortar, por que é importante você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal? Vocês perceberam o diferencial do nosso canal? Aqui a gente não fica enrolando notícia para ganhar engajamento, não. Aqui a gente fala de forma direta e clara para você. Até porque o seu tempo ele é precioso e a gente preserva isso. Não vou ficar aqui enrolando, mastigando notícia não. Eu já entrego direto para você. Que é para isso que você está aqui, para receber a notícia que tem mais atual do seu clube, que é o Corinthians, tá? Então, fiel, só para retomar o pensamento, Fausto Vera perdeu o seu espaço com a chegada do Moscardo, tá? O Corinthians, diferente de outros atletas, quer negociar o Fausto Vera, porque o Corinthians também precisa pôr dinheiro em caixa, até porque o Corinthians tem que fazer 100 milhões de vendas para bater o balanço financeiro em dezembro, quando o Duílio entrega seu mandato. Então o Fausto Vera e o Corinthians coloca a venda. Óbvio que o Corinthians quer vender pelo melhor preço possível, o Corinthians quer ganhar mais. Mas se aparecer proposta aí pelo mesmo valor que o Corinthians pagou no Fausto Vera, que deve estar girando aí em torno de 30 milhões de reais, o Corinthians vai vender. O Corinthians vai vender. Eu não venderia. Seguraria o Fausto Vera, porque ele é jovem, é promissor e não desaprendeu a jogar bola, tá? Com a evolução do elenco, eu acredito que o Fausto Vera também pode evoluir. Assim como o Yuri Alberto começou a evoluir já com a chegada do Matias Rojas, com a entrada do Renato Augusto. Então acredito que esses jogadores promissores podem começar a evoluir no elenco do Corinthians, mas o Corinthians fica desesperado para vender os seus atletas porque vive devendo. Essa é a grande realidade do Corinthians, é a grande realidade dessa diretoria. Fiel, para falar, antes da última notícia que eu quero trazer aí, importante sobre o Roger Guedes, tá? Quero trazer para vocês que Corinthians fará o primeiro jogo na Neoquímica Arena diante do São Paulo, já saiu o sorteio, e o segundo lá no Morumbi. É essencial que nós ganhamos aqui, seja por placar de 1-0 ou 2-0. Se fizer 2-0, melhor ainda. Porém, o São Paulo está numa crescente. O Dorival arrumou o time do São Paulo e o Corinthians está crescendo no momento certo. E existe uma grande diferença. O São Paulo joga contra o Corinthians de fralda. E na Neoquímica Arena, o São Paulo ainda não ganhou no Corinthians. Desde quando o estádio inaugurou, nunca o nosso freguês ganhou de nós lá. Porém, temos que usar a inteligência, a cautela. Não podemos entrar com uma linha defensiva com Fagner, Gil e Fábio Santos. Se o Corinthians entrar com essa linha defensiva contra o São Paulo, está propenso a perder a classificação na Neoquímica Arena. O São Paulo não é o América, não é o Atlético Mineiro. Como eu disse, o time está numa crescente. Então o Luxemburgo tem que usar a cabeça, tem que conhecer as limitações do clube e tem que entrar com a tática que está dando mais certo aí contra grandes clubes. Que é o que fez nós reverter o placar contra o Atlético Mineiro, é que deixa o Gil jogar mais tranquilamente, é que não exige tanto do Fagner, é que não exige tanto do Fábio Santos, que é a 3-5-2 com 3 zagueiros. Pode entrar lá Bruno Mendes, Gil e Murilo. Ou
Melhor ainda se fosse eu, o treinador, Bruno Mendes, Caetano e Murilo, mas já que ele insiste no Gil, ou o Caetano, o Murilo e o Gil, Fagner de ala, mas não podemos entrar com o Fagner, Fábio Santos de lateral e o Gil na zaga, porque o time de São Paulo é um time rápido e esses jogadores estão mal fisicamente com a idade avançada, não aguenta mais marcar, esses três citados não aguentam mais marcar. Então, se a gente quiser jogar de uma forma mais segura, se quisermos buscar a classificação, evitar de tomar gol dentro de casa e manter o tabu, não podemos entrar aí com essa linha de zaga. Mas eu quero que vocês comentem aí, filho. Vocês acham que eu estou certo ou vocês acham que eu estou errado? Porque agora eu quero trazer a notícia do Roger Guedes de um jeito diferente para vocês. Todo mundo está falando aí o que vocês já devem ter ouvido aí no YouTube. Fiel, a chance do Roger Guedes sair existe sim. Ah, não chegou a proposta oficial ainda. Verdade, mas vai chegar. Antes da proposta inicial oficial chegar, em caráter oficial por um clube, quando chega a proposta para o presidente, para o jogador, para o empresário, existe uma consulta antes, que já foi feita. Então o Corinthians vai ouvir o Al Hilal e o Al Nassr, que são os dois clubes mais ricos da Arábia, que quer o Roger Guedes, só isso. Se o Roger Guedes ganha 1 milhão no Corinthians, a propensão deles a oferecer um salário para o Roger Guedes aí de 5 milhões é muito alta. Um salário de 5 milhões por mês tira um jogador do clube? É lógico que tira. Porém, essa proposta não pode ser só boa para o Roger Guedes, porque o Corinthians detém os direitos federativos do jogador. Tá? Diferente dos direitos econômicos. O Roger Guedes aí tem 60%, o Corinthians 40%. Então o Corinthians deve levar uma bolada aí em qualquer oferta feita. Porém, a negociação tem que ser boa para o Corinthians e para o Roger Guedes. E eu vou pôr alguns pontos positivos aqui. Roger Guedes sempre deixou claro que não pretende sair do Corinthians nesse atual momento. Ele entende que o Corinthians é uma ótima vitrine e o sonho do Roger Guedes é disputar uma Copa do Mundo. É fazer história numa Copa do Mundo, jogando para a seleção. Jogando no futebol árabe, ele não tem essa chance. Jogando no futebol brasileiro, pode ser. Se essa proposta de 5 milhões vem de um grande clube da Europa, tchau Roger Guedes. Que eu acredito que vai ser em torno desses valores. Então, eu acredito que o jogador não quer ir. Porém, fiel, o que manda é dinheiro. Eu canso de falar aqui, quem ama o Corinthians somos nós. É eu, você, seus parentes aí corintianos, que estão lá todo domingo assistindo o Corinthians, que estão vibrando, que estão pulando, que estão criticando a diretoria, que chora, que grita, que vibra. Esses são os corintianos de verdade. O jogador tem a consideração pelo clube, joga por amor e pela raça, sim, que é a identidade do Corinthians, mas o dinheiro voga muito. Então, se chegar ao Al Hilal, ao Al Nassr, que são os dois clubes mais ricos da Europa, e oferecer uma quantia que seja boa para o Corinthians e boa para o Roger Guedes, tchau! O mercado da bola está aberto. Roger Guedes ganha aí, se eu não me engano, 1 milhão no Corinthians, ou talvez um pouquinho menos. Aí chegou ao Hilal, ao Nassr lá, não, nosso salário é 5 milhões e meio. E aí? Você acha que não mexe com um jogador um salário desse? Mexe sim. E como se trata dos dois maiores clubes da Arábia, existe a chance sim. E melhor, o Al Nassr, que é o time de Cristiano Ronaldo, é um time que tem uma vitrine, porque o Cristiano Ronaldo é um dos melhores jogadores do mundo. Então existe uma vitrine. Existe uma costa que encosta na orelha do jogador. Fala, nossa, cara, eu vou jogar do lado do Cristiano Ronaldo. Qualquer gol que fizer aqui, qualquer tabela que fizer aqui, eu tô no jornal, eu tô nos vídeos do mundo inteiro. Então existe essa cobiça sim. Isso eu tô falando do Al Nassr. E agora falar do Al Hilal, diferente do Al Nassr, porque o Al Nassr é o clube mais rico, se a proposta maior for chegar, vai ser do Al Nassr. Só que o Al Hilal tem uma moeda de troca que se chama Michael. O Al Hilal tem ciência que o Corinthians sempre quis o jogador. O Corinthians sempre quis o Michael. Tentou contratar o Michael por inúmeras maneiras. O Michael não está sendo utilizado lá titular todos os jogos. Estão fazendo uma mescla lá, está um rolo. O time livre do transfer ban. Tanto é que quer contratar o Roger Guedes.
será que com a chegada do Roger Guedes lá, vamos supor um exemplo que ele fosse, o Michael não perderia espaço? Ah, corintianeiro, você tá ficando louco? O Michael é muito melhor que o Roger Guedes. Não, na minha opinião, não. O futebol árabe é uma liga fraca comparado ao brasileiro. E ele não é todos os jogos titulares lá. Roger Guedes é responsável por mais da metade dos gols do Corinthians. E ele estava jogando sem Renato Augusto e sem Matias Rojas, hein? Por puro mérito dele e individualidade do jogador. Então também, não estou falando que não é nada oficial, tá? Não existe isso que eu vou falar. Mas o Al Hilal pode oferecer o Michael numa negociação com o Roger Guedes. Por que não? Lógico que é jogador do Al Hilal, o Roger Guedes é jogador do Corinthians. De repente fala, não, eu te ofereço o Michael numa troca com o Roger Guedes e te volto mais um pouco de dinheiro, que cai aí esses valores financeiros para o Roger Guedes. Porém, caso não envolva jogador, o Corinthians, se for para vender o Roger Guedes, tem que ser um valor muito alto. Essa é a intenção do Corinthians. Se for para sair, tem que ser aquele valor que sai aquele bordão de costume. Não dá para segurar, não dá para competir. Tem que ser um valor bem acima do mercado. Que é o que o Roger Guedes vale. O Roger Guedes, na minha opinião, é o melhor atacante do Brasil hoje. Na posição dele é. Na posição dele é. Imagina o Roger Guedes num time estruturado, porque o Corinthians não está estruturado, não está entrosado. A gente está começando a ressurgir agora. Imagina um Roger Guedes num Flamengo aí jogando redondo. Esse cara faz 1000 gols, cara. Roger Guedes está numa fase excelente e não é à toa que está surgindo aí esses interesses de outros clubes. Então, fiel, eu quero trazer para vocês Al Nassr vai fazer a proposta oficial sim, porque é um jogador que interessa qualquer um. E a proposta é grande. O Al Hilal pode fazer uma proposta igual a do Al Nassr ou oferecer ainda o Michael, que não é utilizado 100% lá em todas as partidas. O Al Hilal tem a vantagem da moeda de troca. Então o que nos resta fazer agora é esperar. O Corinthians está disputando aí fases decisivas, tá? Vamos torcer para o Corinthians passar de fase aí, até para a gente conseguir segurar o Roger Guedes. Vamos aguardar, vamos ver como o Corinthians vai reagir, vamos ver como o Al Nassr ou o Al Hilal vai fazer essa proposta, quais valores serão envolvidos, se haverá jogadores no meio ou não. Mas a minha vontade, a minha opinião, eu, corintianeiro, gostaria de ver o Roger Guedes aí mais 2, 3 anos no Corinthians com um time bom, com um time competitivo que está começando. O Matias Rojas, com o Juan de Oliveira, com o Gabriel Moscardo, com o Murilo. E essa é a primeira janela de transferência. Depois de dezembro, quando acabar as eleições, abre outra cara, outra intenção política, outro pensamento. Então eu acredito que o Roger Guedes, eu queria ver o Roger Guedes aí mais 3 anos no Corinthians, mas se ele continuar jogando esse futebol é difícil também, é muito difícil segurar, porque assim como o futebol da Sudamérica não compete com o futebol brasileiro economicamente falando, o futebol brasileiro não compete com o futebol árabe ou qualquer futebol de qualquer liga aí de Premier, não compete, ou Liga da Espanha, tá? Não compete financeiramente com clubes da Europa. Fiel, mas eu quero saber a sua opinião. Quero saber a sua opinião, tá? Porque aqui eu respondo todos os comentários, sem exceção. Vocês trocariam o Roger Guedes pelo Michael e mais uma quantia de dinheiro? Ou não? Ou vocês não acham vantagem? Eu quero saber a sua resposta e o porquê. Tá, fiel? Então, não esqueçam de comentar aí. O que tem de mais atual do Corinthians é isso. Meu muito obrigado pela sua presença. Não esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. E vai, Corinthians!